Vamos lá que hoje a gente vai ter aqui um aulão sobre proporção corporal. E o que eu quero que vocês prestem muita atenção. O aulão de hoje é para quem é consultora de imagem e não atende por proporção corporal, ainda está lá no tipo físico, a gente vai falar sobre isso, sobre o impacto que isso faz nos seus atendimentos e o quanto você pode deixar de evoluir por conta desse ponto, que é essencial dentro da consultoria de imagem. E também para quem é apaixonada por moda. Vamos iniciar agora. O que eu quero que vocês pensem? Existe o tipo físico, tá? Existe isso não existe à toa, ele não é algo que a gente vai invalidar, mas ele é usado erroneamente dentro da consultoria de imagem, tá? A gente precisa entender qual é a função desse tipo físico. Quando eu iniciei na consultoria, o que eu aprendi na formação que eu fiz, né? Há 10 anos atrás, mais ou menos. Quando eu fiz essa formação, foi passado o tipo físico, certo? E na hora de eu aplicar o tipo físico, vocês já vão entender, eu já vou embasar para vocês o que é tipo físico, o que eu sei, que quem tá aqui não é consultora, não vai ter totalmente esse conteúdo, mas você já vai entender como é o embasamento técnico. Mas o que a gente tem que pensar? Quando eu comecei, o que eu quero compartilhar com vocês? Que eu acho que além do conteúdo técnico, o que eu mais contribuo para vocês é com a minha experiência. É isso que faz você crescer mais rápido, né? É isso que faz você patinar menos na profissão. Quando eu iniciei, eu fui atender a primeira cliente, a segunda, a terceira, né? Até eu prestar atenção nessa questão da proporção corporal, o que eu percebi? Que quando eu atendia a consultoria completa, a parte de tipo físico ficava perdida. Por quê? São 5 tipos de corpos e a técnica é maior na lateral no quadril, põe informação no ombro. É maior no ombro, põe informação no quadril. Né? Coisas muito, muito enrijecidas e que não funciona para todas as mulheres. Por quê? Nós temos características específicas e hoje a gente vai aprofundar sobre isso aqui, tá? Presta muita atenção nisso, porque aqui eu vou desvendar para você o que é e qual é a funcionalidade do tipo físico de verdade e qual é a função da proporção corporal 3D para uma cliente, tá? E para você também, porque a consultora que não tem esse conteúdo não sabe nem fazer a medição no seu próprio corpo e você precisa saber, porque isso vai te dar muito mais bagagem para você atender uma cliente e fazer disso um serviço, né? Então, quando eu iniciei na consultoria, o que acontecia? A parte de tipo físico era muito regrinha e eu já ia para a parte de estilo. E a minha cliente, na verdade, ela não sabia, depois eu comecei a perceber que a cliente não sabia replicar muito aquilo, porque ela não entendia o porquê, porque era uma regra. Só que dentro do nosso corpo a gente tem várias variações e o desejo nosso de imagem. Eu posso ter um corpo muito parecido com alguém, mas eu tenho o meu desejo diferente daquela pessoa. Os meus valores, a forma que eu quero me ver e ser vista, né? Então, dentro da consultoria, o que acontece? A gente acaba passando batido. Como que você vai oferecer um serviço de tipo físico isolado e cobrar 690, 900 reais por esse trabalho? Isso é só uma regrinha. E essa regrinha do tipo físico, você põe no Google, a cliente descobre, já aprende. Entendeu? Não é sobre isso. O seu olhar faz toda a diferença sobre aquela cliente. As características específicas dela fazem toda a diferença no caimento da peça. O nosso corpo não é só ombro, cintura e quadril. Não é só de frente. Nós somos 360. Nós temos volumes. E volumes diferentes, e desejos diferentes, e dores diferentes, e vontade de evidenciar partes do nosso corpo de formas diferentes. Então, isso precisa ser uma técnica que a consultora domine para que ela tenha um serviço para oferecer para essa cliente. E a proposta da análise de proporção corporal é você ter um produto de entrada onde a cliente consegue
entender o efeito de todas as peças no corpo dela através da técnica de proporção. Ou seja, independente do meu peso, da minha idade, da minha medida, eu sempre vou saber o efeito daquela peça. Porque se aquela peça traz mais volume em uma parte específica do corpo e eu tiver com 10 quilos a mais ou 10 quilos a menos, o efeito no meu corpo vai ser diferente. Então ela realmente vai ter uma experiência com uma profissional que domina a proporção corporal e sabe entregar para ela o que realmente funciona de acordo com o desejo de imagem dela. E não só isso, se não funcionar algo que ela acha tão bonito, como que ela pode trazer essa peça no vestir de forma que ela goste do que ela vê no espelho, tá? Agora eu quero que vocês entendam. Agora a gente vai fazer um embasamento, né? Vamos entrar aqui no conteúdo do que é o tipo físico. Por que eu tô trazendo para vocês o que é o tipo físico? Para que vocês possam entender como é o tipo físico comparado à proporção corporal, que é a realidade de toda mulher. É dentro da proporção corporal que a gente consegue trazer essa técnica para nossa realidade, para os nossos corpos reais, para as nossas dores, tá? Para a nossa vontade de evidenciar. É só através do entendimento da proporção corporal que a gente consegue isso, tá bom? E quando você tem esse conhecimento sobre o efeito das peças no corpo, você consegue atender a sua cliente com muito mais eficiência, tá? Então vamos lá, vamos entender agora dentro do mundo da nossa cliente, de um atendimento para uma mulher real, o que significa o tipo físico, né? O que significa? O tipo físico, gente, são 5 formatos de corpos, como vocês estão vendo aí na imagem, 5 formatos de corpos que foram categorizados para que a gente consiga até para que as marcas, as lojas consigam produzir peças que funcionem para mais tipos de mulheres, tá? Dentro de um atendimento, o que acontece do tipo físico? Ele é errado? Não, ele não é errado. Só que ele é limitado. Ele não pode ser um ponto final, ele tem que ser um ponto de partida. Por quê? Quando a gente fala de tipo físico, a gente fala de 2D. O que eu estou vendo na frente não é o que eu estou vendo no 360. É o que eu vejo na frente. Então, se eu olho de frente para você, o que vai acontecer? Eu vou ver a largura do seu ombro, a largura da cintura e a largura do quadril. Agora, pensa comigo. Quadril é a mesma coisa que bumbum? Bumbum é um volume, quadril é a largura. Ombro é a mesma coisa que volume de seio? Não, são coisas diferentes. E como que uma pessoa que pode ser retângulo, o que é retângulo? É essa imagem que vocês estão vendo no cantinho, que é o ombro, cintura e quadril na mesma proporção, tá? Se eu olho para essa bonequinha que é ombro, cintura e quadril na mesma largura, quantas mulheres podem ter esse formato de corpo 2D, mas uma tem volume no seio, outra não tem? Uma tem volume no abdômen, outra não tem? Uma tem volume no bumbum, outra não tem? Então, como que o corpo vai ser o mesmo padrão? Não tem como. Não tem como. Por isso que eu falo que o tipo físico pode ser um ponto de partida, mas ele não pode ser um ponto final. Porque eu não consigo tratar o corpo da minha cliente de forma individualizada. E quando a gente fala de caimento de peça, de formato, de decote, de tipo de manga, de tipo de tecido, tudo isso altera no nosso corpo. Só que a gente não veste só na frente, você veste 360, veste o seu corpo inteiro. E é até interessante que esses dias eu fiz um post sobre a calça flare, e uma pessoa comentou lá e falou bem assim, Jaque, da calça skinny eu até concordo que tinha calça skinny também. Que a calça skinny, ela afina a perna e evidencia o quadril. E aí ela falou assim, mas da calça flare não, porque a calça flare na barra, ela compensa o volume do quadril, então diminui. Se uma cliente quer diminuir o quadril, eu consigo diminuir com a flare. Aí eu falei pra ela assim, se você estiver vendo de frente, sim. Só que se essa cliente tem a coxa grossa, o bumbum volumoso, essa calça flare vai cair completamente diferente para uma pessoa que não tem volume nenhum. Então, não quer dizer que essa calça flare vai compensar esse quadril.
Por quê? Qual é o efeito real da calça flare? Quando ela ajusta na perna e abre embaixo. E ao mesmo tempo ela amplia o quadril. Mas às vezes ela ajusta ao ponto de deixar a perna muito fina ou da perna ser muito grossa e evidenciar muito volume e essa cliente não gostar disso. Por isso que é importante a gente entender de causa e efeito de todas as peças. Assim você consegue levar essa clareza para sua cliente, tá? Então, dentro do tipo físico, gente, ele é muito usado para marcas poderem produzir peças que sirvam na maior parte das mulheres, tá? Mas cabe a nós profissionais ensinarmos as nossas clientes qual peça escolher na hora da compra, pensando na individualidade do corpo dela. Essa individualidade dentro do tipo físico não é possível, porque o tipo físico não fala de volume. Volume de braço, volume de seio, volume de bumbum, largura de costas, né? Volume de coxa, de panturrilha. O tipo físico não fala de volumes. Então, como que eu vou ter o mesmo caimento para uma pessoa que não tem volume nenhum e para outra pessoa que tem muitas curvas? E qual o nosso desejo dentro disso? O que eu quero dentro disso, dentro desse atendimento, dentro do meu corpo? O que eu quero? O tipo físico não é possível, ele não consegue alcançar isso. E tem um dado muito importante que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes de eu compartilhar, aliás, já estou compartilhando, eu quero que vocês comuniquem aqui para mim. O que tem errado, qual a informação errada nessa pesquisa que eu estou trazendo aqui para vocês? Olhem aí o gráfico. Aqui está dizendo que 76% das mulheres têm um corpo retângulo aqui no Brasil. O que as pessoas geralmente acreditavam que era o corpo ampulheta, né? O corpo violão. Pensando nessa estatística, o que a gente tem que avaliar? Dentro dessa pesquisa, como que foi essa pesquisa? Ela até passou no Fantástico, tá? Foi feita uma avaliação com várias mulheres, avaliando qual que era o tipo físico dessa mulher dentro da técnica dos 5 tipos de corpos universais. E foi descoberto que, ao contrário do que se acredita no Brasil, que toda mulher, que a maior parte da mulher brasileira é ampulheta, aquele corpo violão, né? Que na verdade é uma coisa que na prática não funciona, ou a mulher que tem um quadril muito largo. Foi descoberta que 76% das mulheres têm um corpo retângulo. O que é o corpo retângulo? Ombro, cintura e quadril na mesma proporção, ou seja, ela quase não tem cintura, ela é mais retinha na lateral. E aí, dentro dessa reportagem, que foi parar no Fantástico, eles faziam uma avaliação com essas mulheres, iam em lojas de departamentos para elas provarem as peças que tinham na loja de departamento para ver se o número servia para elas. Né? O número 42, 40. Aí ela chegava e falava, eu visto 40. Na hora que ela ia vestir, o 40 não servia. O número nunca batia com o número da loja. Entendeu? Por quê? Por conta das características específicas. Porque nesses 76% das mulheres que são retângulo, uma tem volume de seio, outra não tem, outra é reta. Uma tem bumbum super volumoso, outra não tem. Outra tem bumbum reto. Entendeu? Então isso altera, porque quando a gente fala de tipo físico, a gente usa uma fita métrica fazendo a circunferência para a gente ter essa numeração. Quando eu falo de proporção corporal, eu olho para as minhas características específicas, para os volumes que eu tenho no corpo. Volume de coxa, volume de braço, volume de seio, volume de bumbum. No tipo físico, não. Eu passo a fita métrica aqui no ombro, eu tenho... vamos pensar, 100 centímetros aqui. Eu passo na minha cintura 75 centímetros. Eu passo no meu quadril 110, né? Só que quando eu passo a fita, a circunferência, não necessariamente essa circunferência é na largura. No quadril, por exemplo, eu posso ter um quadril estreito, mas eu tenho um bumbum volumoso. Então o centímetro que tá dando ali não é da largura do meu quadril pro ombro, é o volume do meu bumbum. Como que eu vou comparar isso? Como que eu vou chegar e falar que eu tenho um quadril mais largo, sendo que na hora que eu vejo no espelho, meu quadril é mais retinho e meu ombro é mais largo?
É porque essa fita está considerando o volume do bumbum. Por isso que aplicar tipo físico acaba mascarando o resultado da sua cliente. E ela não consegue entender. Porque às vezes ela tem um ombro super estreito, o quadril bem largo, só que ela tem muito volume de seio. Aí ela põe uma blusa totalmente fechada, ela fica com a parte de cima super expressiva. Aí ela fala, ué, mas o meu quadril não é mais largo que o ombro? Por que eu sinto que eu tô grande na parte de cima? Por que isso tá me incomodando? Porque ela tem mais volume no corpo na parte de cima. Não necessariamente o ombro é mais largo. Entendem isso? A diferença que isso traz? Ah lá, Valesca, que eu achava que a maioria das brasileiras eram ampulheta. Exatamente, não é. Isso é uma crença popular. Porque no Brasil é muito explorado, né, essa relação com o corpo da mulher. Então, a gente acaba trazendo isso para o consciente coletivo, mas não é a realidade, tá? Acho que isso também não ajuda, né? Não, e não ajuda nada, gente. Saber se é ampulheta, se é retângulo, não vai ajudar. Vocês estão acompanhando? Vocês estão entendendo como o tipo físico limita o seu atendimento? Quem aqui está acompanhando isso, está entendendo isso? Confirma aqui para mim, tá? Ah lá, a Thaisa, bora galera, 74 assistindo, dá like, gente, 66 likes, faltam 4 likes pra gente bater a meta e ficar salvo por 24 horas, tá? Então vamos lá, agora entendemos o que é o tipo físico, certo? Que a gente só fala do 2D, só de frente, largura de ombro, cintura e quadril. Eu não penso em volume, então eu não consigo atender uma cliente de forma individualizada, eu não tô olhando pro volume. Para vocês terem uma ideia, gente, na prática aqui, olha só, minha gola tá fechada, deixa eu até pôr ela mais para cima. Minha gola tá fechada, meu cabelo tá solto. Isso aqui traz mais volume. Eu tô achando que tá com muito volume aqui. O que eu vou fazer? O simples fato de eu prender o cabelo, fazer um penteado que eu possa prender esse cabelo. Deixa eu me ver aqui. Aí. Olha como já muda isso daqui, dá uma alongada. Entende? Volume faz diferença. Eu não posso só pensar em largura de ombro, cintura e quadril. Isso não vai resolver a vida da sua cliente. E isso vai trazer para você um péssimo atendimento. Porque quando a cliente não sabe replicar o que a gente ensina, ela não vai indicar o seu trabalho, porque ela não sabe aplicar. E isso que acontece muito, até com quem trabalha só com coloração pessoal. O que mais acontece quando a gente faz teste de cor? Essa cliente não volta. Porque a gente vende como se aquilo fosse resolver a vida dela. E não é a realidade. Aquilo ali é uma ferramenta. Existem várias outras. Então, tudo que a gente faz, né, que a gente faz sem conscientizar a nossa cliente do uso daquilo, e ela não tem essa experiência de saber replicar o que você ensinou, ela não vai dar um feedback bom para quem perguntar para ela como foi o trabalho. O feedback dela vai ser: eu fiz, mas não consegui aplicar muito, não. Ou seja, ela não vai falar o excelente trabalho que ela teve. Nossa, não, ela me explicou, agora eu entendi por que tal roupa eu não consigo usar que eu tinha dentro do armário. Agora eu entendi as peças que eu consigo comprar que realmente caem no meu corpo bem do jeito que eu gosto. Que é o que acontece quando a gente faz uma entrega de proporção corporal, a cliente fala: nossa, agora eu tô entendendo por que eu não consigo usar isso, agora eu tô entendendo por que eu amo esse corte. É um atendimento exato, tá? Só que você precisa aplicar isso. Proporção corporal é quando eu entendo que a minha cliente, o tronco dela, qual a proporção do tronco? Qual a proporção das pernas, né? Dentro disso, onde que é a cintura dela base? Que é a cintura nossa, que é a parte entre quadril e ombros, a parte mais fina do nosso corpo, é a nossa cintura base. Dentro dessa cintura base, qual vai ser o ponto de equilíbrio ali? Eu vou construir uma cintura para minha cliente, porque às vezes ela tem uma cintura base muito alta, muito baixa, e eu vou encontrar um ponto de equilíbrio. A partir desse ponto de equilíbrio, eu olho na parte superior qual a somatória de volumes, na parte inferior qual a somatória de volumes. E aí eu consigo indicar todos os formatos de calças, de blazers, de camisetas, de golas, de tecidos, de
formas e caimentos, a partir de uma boa entrevista com a cliente, né? Existe uma técnica para você poder indicar tudo isso. Mas proporção corporal, você vai trabalhar a individualidade do corpo dessa cliente independente do tipo físico, da idade, do peso e da medida, porque a gente fala de proporção, ou seja, se ela engorda 10 quilos, a proporção corporal dela muda. Então ela vai saber que aquele blazer ela não vai conseguir usar porque ela não gosta do efeito no corpo. Então ela vai optar por outra modelagem que ela sabe que vai ficar melhor para o corpo que ela está agora, porque é a forma que ela gosta de se ver. Entendeu? Então é você realmente dar liberdade para sua cliente, para ela saber escolher as peças de acordo com a proporção corporal que ela está. Gente, nós somos mulheres, o nosso corpo muda muito. Se a gente está passando por algum estresse emocional, a gente tem atua direto no nosso corpo. Tem pessoas que emagrecem muito rápido, tem pessoas que engordam muito rápido, e isso altera o volume do nosso corpo. Quando a gente não tem consciência do efeito das peças no nosso corpo, o que a gente culpa? O que a nossa cliente vai culpar? Ela vai falar assim, tá vendo? Eu engordei, essa peça não me serve mais, eu tô me sentindo horrível, não consigo usar nada, ou emagreci demais, nada me serve, tô muito magra. Um ponto importante que todos vocês têm que saber, eu sei que a maior parte fala assim, nossa, mas emagreceu demais, tá ótimo. Não é sobre isso. Cada uma tem a sua dor. E a gente não pode julgar isso. Por quê? Eu posso me incomodar por ser magra demais. E aí, quem tem facilidade de engordar, fala assim, nossa, mas você tinha que agradecer. Mas como assim, se para ela isso é uma dor, né? Então, a gente tem que pensar que a nossa cliente, a gente não tá ali para julgar o que é bom ou não, o que é certo ou não. Porque às vezes essa cliente ela pode olhar e achar que tem um abdômen muito expressivo e ela quer que você ensine truques para ela. Na hora que você vai fazer a avaliação da proporção corporal dela, você vê que ela não tem quase nada de abdômen. Só que não é chegar para essa cliente e falar assim, olha, você nem tem abdômen, a gente consegue usar isso e isso. Não é assim, porque para ela, aquilo é uma dor. Ela enxerga aquilo no corpo dela. Então, saber conduzir uma cliente faz toda a diferença. Por isso que lá no workshop, lá dentro do workshop de proporção corporal, dentro do curso, eu atendo uma cliente real para vocês verem como falar, como abordar, como entregar para essa cliente de uma forma humanizada, tá? Isso faz toda a diferença. E é um dos pilares do curso de proporção corporal, que eu ensino vocês como abordar essa cliente, como entrevistar essa cliente. Qual a técnica para isso? A experiência que ela tem no atendimento com você faz toda a diferença, tá? E quando eu digo que você vai saber entregar para ela o efeito das peças no corpo dela, isso dá uma liberdade absurda. E as clientes geralmente ficam muito agradecidas por toda a entrega que é feita. Que às vezes para você pode ser algo simples, né? O efeito daquela peça, mas para aquela mulher ela colocava a culpa toda nela. Ela achava que nada servia, que nada ficava bonito, e na verdade é porque ela estava optando por peças que ela não gosta do efeito no corpo dela. E ela não conhecia outros formatos, outros cortes, outros caimentos, para saber como aquela modelagem iria ficar boa nela, tá? Um ponto bem importante, nós estamos lidando com pessoas reais. Nós estamos lidando com um ser humano, com emoções, e o corpo é um ponto muito delicado para a mulher. Principalmente no Brasil, ele é muito exposto, ele é muito julgado. Então, quando você consegue trabalhar a proporção corporal, você traz para essa mulher a beleza que o corpo dela tem, como ela pode explorar o efeito das peças da forma que ela quer se ver, tá? Então, é um trabalho muito rico, é um trabalho que toda mulher deveria saber o efeito das peças de roupa no corpo dela. Porque muitas ficam com essa dificuldade por comparar demais os seus corpos, ver uma peça linda e falar, nossa, que peça bonita, eu vou comprar pra mim. E a hora que ela coloca, ela fala, meu Deus, ficou nada a ver com o que eu vi. Só que aí, por que ela tem essa frustração? Porque ela não sabe que ao invés dela comprar aquela gola fechada, ela poderia ter comprado aquela cor de peça com aquele tecido, mas com uma gola V, que já ia funcionar de outra forma no corpo dela, da forma que ela quer se ver. Entende? Então ela vai saber olhar para uma peça e falar assim, linda essa peça, mas essa modelagem
teria que ser diferente para mim, porque assim não vai cair bem. Ela entendeu o porquê, tá? Você resgata aquela confiança, a autoconfiança dessa cliente. E gente, vamos pensar, quando a gente tem um trabalho individualizado, você vê que a pessoa pensou em você, trouxe um resultado para você, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer? Porque a proporção corporal é algo exato. Eu consigo saber o efeito da peça no meu corpo. Quando eu vestir uma modelagem que funciona e as pessoas me elogiarem, porque as pessoas elogiam, o que eu vou falar? Eu fiz uma análise de proporção corporal. Menina, descobri várias peças que realmente funcionam do jeito que eu gosto. E descobri um monte de modelagem que eu colocava, achava que a culpa era do meu corpo, e na verdade é porque eu não gosto de ver daquele jeito. Eu não gosto do efeito que dá no meu corpo. Aquela modelagem. Então, olha, a gente tem prazer em indicar algo que a gente está feliz, que a gente está sendo elogiado. Não é sobre você pensar o que o outro está pensando de você. Mas receber elogio é bom, porque você vê que o que você está fazendo por você está fazendo a diferença. Entende? Então, a proporção corporal dá essa liberdade, tá? Agora eu vou trazer aqui para vocês, né, resumir aqui o que é importante vocês entenderem sobre isso. Quando eu olho, qual é a diferença? Se você olha para aquele tipo físico ali, o tipo físico representado nessa imagem é uma ampulheta. Se eu olho para essa ampulheta, o que eu estou vendo? O 2D, de frente. Largura de ombro, largura de cintura, largura de quadril. Numa ampulheta do tipo físico, o que significa isso? Ombros e quadril proporcionais e cintura mais fina. E aí a gente já pensa naquela pessoa magra, corpo violão, cheio de curvas, gostosona. Gente, na verdade, essas 3 mulheres que estão aqui na imagem do lado podem ter a mesma proporção corporal de ampulheta. Por quê? Porque o tipo físico não fala de volume, fala de largura. Ou seja, se eu coloco, né, uma fita métrica aqui no ombro, uma fita métrica na cintura, uma fita métrica no quadril, essas 3 mulheres podem ter a mesma medida. Sabe por quê? A variação do ombro para o quadril pode ser de até 10 centímetros de variação. E ainda é considerado uma ampulheta, quando a cintura é um pouco mais fina, tá? Então, quando eu olho para essas 3 mulheres, com volumes diferentes no corpo, ambas podem ser do corpo ampulheta. Só que quando a gente olha do tipo físico, a gente acha que aquela ampulheta tem que ser aquela mulher com o corpo todo sem volume nenhum, sem abdômen, com um seio bem, nem tão grande nem tão pequeno, com o bumbum nem tão grande nem tão pequeno, e na verdade não é. Uma mulher que é plus size pode ser ampulheta, porque ela pode ter o ombro, o quadril na mesma proporção e a cintura mais fina. Então, o tipo físico não atende essa questão de volume. Vamos pensar nessas 3 mulheres. Elas podem ser ampulheta, mas qual é o volume delas? Uma tem mais volume na coxa, no quadril, outra tem mais volume no quadril, né, no bumbum, tem a coxa mais grossa, outra tem a coxa mais fina. Então, como que eu vou trazer essas questões, resolver isso para ela, informar qual modelo de calça, qual modelo de blusa, qual modelo de terceira peça vai funcionar para ela? Eu só consigo trazer isso através da proporção corporal. Por quê? Essa primeira, que tem a coxa mais fina, ela pode falar, eu incomodo com a minha canela, tudo que eu coloco eu acho que ela está muito fina. Então, você vai pontuar algumas coisas que amenizem essa situação para ela. O que já a terceira ali, que tem a coxa, a panturrilha mais grossa, pode falar, eu me incomodo porque minha coxa é muito grossa. Então, eu quero amenizar um pouco isso. Você vai ensinar ela os cortes da silhueta e como ela pode amenizar. Ou essa que tem a coxa, a panturrilha grossa, fala, nossa, eu adoro a minha coxa e panturrilha grossa. Então, você vai valorizar isso. É importante respeitar e entender o desejo da sua cliente e alinhar com a sua avaliação técnica para que você consiga indicar para ela o efeito das peças. E se tem alguma peça que a sua cliente olha e na hora que ela vai vestir, ela fala, nossa, eu acho linda, mas na hora que eu coloco, eu acho horrível em mim. Você vai falar para ela, então eu vou te ensinar como você vai usar essa peça de uma forma que você vai gostar.
Porque aí, através das técnicas, até a peça que ela acha linda, mas não consegue usar, você ensina ela como usar. Porque provavelmente a composição do que ela está fazendo não está valorizando do jeito que ela gosta. Isso que é liberdade no vestir. O desejo de imagem e as características específicas da nossa cliente é a chave. Isso é a chave para dar certo. Lembra que eu trouxe para vocês? A gente precisa entender as características específicas, são os volumes do corpo e o desejo de imagem dessa cliente. Por quê? Não é porque ela tem um quadril mais largo e o ombro mais estreito que eu tenho que trazer mais volume para o ombro. Porque não necessariamente é isso que ela quer. Ela pode amar aquele quadril largo, aquele bumbum volumoso e querer valorizar isso no corpo dela. Não é a gente que tem que dizer como o corpo dela tem que ficar. A gente precisa escutar essa cliente e entender qual é o desejo oculto ali nela. Então, ler uma cliente faz toda a diferença. Eu ensino isso vocês dentro do curso. Ler a cliente faz toda a diferença para você ter sucesso no seu atendimento. E vou falar, quando você tem uma resposta da cliente, você fica assim, você fica incentivada para ainda ter mais clientes, libertar mais mulheres para se vestirem bem, para entender o efeito dessas peças e não ficar presa à regrinha, tá? A proporção corporal abre muitas portas. Bom, eu trouxe 3 exemplos para vocês materializarem o que eu ensinei até aqui. Vamos lá. Qual o efeito da cor no corpo? Muito se fala de cor, né? Tem gente que fica presa, meu Deus, só fala de cor. Só a cor que resolve a vida da pessoa. Não é isso, é uma somatória dos elementos de design. Quais são os elementos? Cor, formato, textura, caimento, corte da roupa. Então, o que a gente tem que pensar? Entender sobre todos esses pontos. Aqui, a cor causa um efeito sim. Por quê? Se eu tenho mais contraste de uma blusa para uma calça, eu vou chamar atenção para algum lugar mais que para outro, né? Contraste de cor, ou seja, um verde com um vermelho, eu tenho um contraste grande ali. Então, eu vou chamar mais atenção para um lugar que para o outro, ou eu vou evidenciar os dois de forma diferente. Quando eu tenho um monocromático, a mesma cor, eu mantenho o volume da região e alongo um pouco essa silhueta. Mas, vamos pensar nesse monocromático do meio? Se essa mulher tem um seio super volumoso, não tem um bumbum e tem um quadril super estreito, e para ela o seio volumoso é algo que incomoda, ou é algo que ela quer valorizar. Se ela quiser valorizar, eu posso pôr um decote onde vai valorizar esse seio, ou eu posso manter a gola fechada, porque ele vai aumentar um pouco mais ainda. Então ele vai ficar visível. Agora, se essa mulher tem uma questão com seio volumoso, eu vou optar nesse look monocromático, que não tem contraste, que alonga a silhueta, mas eu vou optar ou por um decote ou por uma terceira peça vertical, para que o seio não fique muito expressivo, porque é algo que incomoda ela. Só que eu só consigo saber disso a partir do ponto de equilíbrio para entender as características, a somatória que eu tenho na parte de cima e a somatória que eu tenho na parte de baixo, né? A terceira que tem uma estampa. Qual é a estampa que chama mais atenção? A parte de cima. Por quê? O contraste das bolas de cima com o fundo da blusa é muito maior, a bola é muito maior. Então, eu enxergo mais volume, mais expressividade na parte de cima. Se para ela é esse o desejo, eu vou optar exatamente por essa combinação. Se para ela não for esse o desejo, ela não quer expressividade na parte de cima, eu tenho que saber qual estampa indicar para cada parte do corpo, tá? Então, isso é muito importante você identificar a partir da proporção corporal. Porque se eu pensar só no tipo físico, ela tem o ombro muito largo. Então, eu vou pôr essa estampa mais expressiva na calça, não na blusa. Na blusa, eu vou deixar uma cor só. Só que ela pode ter volume no seio e gostar de valorizar esse seio. Então, uma estampa que chama mais atenção, eu vou pôr na parte de cima porque ela gosta, é uma parte que para ela é bonita. Ou ela tem muito seio, na imagem ela tem mais seio, e para ela é uma questão, isso incomoda. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou evitar essa estampa que chama mais atenção na parte de cima. Eu vou pôr para a parte de baixo, na parte de cima eu coloco uma estampa menor, só que não é só a estampa. Por quê? Se tem decote, se não tem. Se a blusa tem estrutura no ombro ou não tem. Isso faz diferença. Nessa estampa na parte de cima, vamos pensar. Se uma mulher tem um braço mais volumoso e eu coloco essa estampa na parte de cima,
O corte está bem aqui, entre ombro e braço. Eu vou trazer mais estrutura para esse braço. Se isso é uma questão para ela, eu não vou optar por essa modelagem de blusa. Eu posso até optar pela estampa, mas eu posso colocar uma camisa com uma golinha V e dobrar a manga 3/4, porque para ela vai se sentir mais à vontade com isso, tá? Então, quando a gente olha para a característica específica, eu consigo indicar a melhor aplicabilidade das peças para minha cliente, tá? Agora, gente, quando eu falo de efeito de modelagem no corpo, o que é modelagem? É a forma que aquela peça tem, né? O corte, o caimento dessa peça. Então, se ela tem mais estrutura na parte de cima, se ela tem mais estrutura na parte de baixo. Isso daqui eu consigo trazer referências para minha cliente de modelagem de peça. O que é modelagem? Se eu tenho um blazer que ele tem uma lapela mais grossa, uma lapela mais fina, ou blazer que não tem lapela, isso modifica conforme a característica da minha cliente. Mais seio, menos seio, mais abdômen, menos abdômen, né? Porque o blazer ele está diretamente nessa parte superior. Então, se ela quer mais volume ou não quer mais volume, isso vai direcionar a peça que você vai indicar para essa cliente, tá? Agora, quando a gente fala qual o efeito dos tecidos no corpo, a gente tem tecidos que são fluidos, são levinhos, acompanham o corpo. A gente tem tecidos que são mais grossos, mais encorpados. A gente tem tecidos que são mais secos, não são estruturados, eles são secos, são firmes. Tudo isso altera no caimento do corpo, tá? Isso altera no efeito do corpo. Só que eu só consigo indicar para minha cliente a partir do momento que eu identifico, que eu faço a análise técnica da silhueta dela, olho para o desejo de imagem dela e daí eu indico. E qual é a riqueza disso? Na hora que eu entendo a característica específica da minha cliente, eu não vou trabalhar o corpo dela inteiro. Nossa, eu tenho que falar de pescoço, de seio, de cintura, de abdômen, de quadril, de perna, de panturrilha. Não. Eu vou tratar de coisas específicas pensando na dor e no desejo que ela tem de evidenciar algo. São essas partes que eu vou me preocupar para indicar peças para ela. Entende? Tudo isso tem uma técnica. O método ele não é somente sobre as características dessa cliente, é também sobre o desejo e dor dessa cliente. Eu preciso alinhar isso para que ela saiba o efeito da peça e saiba decidir o que ela quer, né? Saiba ter realmente, que ela tenha realmente esse poder de escolha. Senão fica mecânico, fica muito mecânico, tá? Bom, isso aqui é muito importante, gente. Entender, a Larissa fez uma pergunta, Larissa, eu já vou chegar nessa resposta aí, você vai ver, é completíssimo. Segura aí que tem uma oportunidade para quem está aqui ao vivo. Entender o efeito das peças de roupas na individualidade de cada corpo é o poder, é o que dá poder para sua cliente saber escolher, tá? É o poder de escolha para sua cliente. E o que acontece de resultado? Você é lembrada pela excelência do seu trabalho. E é isso que faz a gente ter mais e mais clientes e realmente ter um negócio lucrativo. A gente só tem um negócio lucrativo quando a gente tem clientes que compram mais vezes da gente. E quem é minha aluna sabe que eu ensino lá na formação que eu falo, sempre tem o próximo passo. E a sua cliente precisa estar ciente disso. A análise de proporção corporal pode ser um produto de entrada, mas ela pode fazer estilo, ela pode fazer a consultoria completa, ela pode fazer um personal shopper, ela pode fazer uma montagem de looks. A partir da análise de proporção corporal, você pode só fazer montagem de looks para ela depois, ou fazer um personal shopper, entende? Vocês têm várias possibilidades, mas é um atendimento que tem começo, meio e fim. E essa cliente consegue aprender e já sair aplicando isso. E isso traz excelência para o seu trabalho, tá? Tudo que eu falei aqui, gente, para vocês, de conteúdo, já vale muito dinheiro, porque tem muita gente que nem sabe o que é isso. Nem tem esse mindset. O que eu falei aqui hoje, vocês já conseguem até levar para suas redes de forma diferente e, através dessa sua fala, trazer mais autoridade para o que você faz, tá? Agora, uma pergunta para vocês responderem.
Qual é o impacto da proporção corporal no mercado da consultoria? Você sabe disso? Qual é esse impacto? Coloca aqui no chat para mim. Pouquíssimas pessoas sabem o poder dessa técnica. O método de proporção corporal 3D eu desenvolvi a partir de tanta experiência que eu tive com o tipo físico e de tanta cliente que eu vi que não conseguiu aplicar. Inclusive, teve um workshop que eu dei uma imersão de 8 horas. Eu ensino isso dentro da formação. Uma imersão de 8 horas que eu dei de um workshop, que tinham 10 mulheres. 5 delas eram ampulheta. Na hora que eu olhei aquelas 5 ampulhetas, nenhuma, presta atenção, nenhuma tinha nada a ver com a outra. Uma tinha seio, outra não tinha. Outra tinha o ombro, o braço mais volumoso, a outra não tinha. Uma era super magrinha, a outra tinha mais volume no corpo. Como que eu ia dar a regra de ampulheta para 5 mulheres que quando eu olhava era totalmente diferente? Mas na medida do corpo delas, elas eram ampulheta? Não dá, gente. Isso não atende a sua cliente. É só você aplicar o tipo físico em você. Você vai ver que não vai funcionar a regra. Porque não é sobre regra. É sobre a gente entender a proporção do nosso corpo. E a partir disso, escolher as peças que a gente gosta do efeito nele. Tá? E é isso que você ensina para sua cliente. Então, gente, qual que é o impacto da proporção corporal no mercado? É um oceano azul. Sabe por quê? Quando a gente fala de proporção corporal, a gente está libertando nossas clientes para que elas tenham poder de escolha no efeito das peças. Todas as minhas alunas que estão aplicando esse processo nas clientes delas estão tendo sucesso nesse atendimento, estão sendo indicadas e elogiadas por esse atendimento, porque a cliente sai realmente sabendo aplicar o que ela aprendeu. E isso faz toda a diferença, porque é um conhecimento que ela leva para a vida, mas que você pode oferecer várias outras manutenções para ela, como montagem de looks, como personal shopper, porque você já vai conhecer a proporção dessa cliente. Então é algo que ela realmente consegue materializar na realidade dela, não na realidade de um tipo físico, de uma ampulheta, de uma modelo, ou de uma mulher que é super gostosona. Não, ela se vê bem com o que ela veste a partir do próprio corpo, porque ela entende a proporção. E você é a ferramenta para que isso seja possível para essa cliente, tá?